Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 11. Eu leio na versão NVI, vai ser projetado aqui também no telão, para acompanharmos juntos essa leitura. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão se informar com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Nós vamos ler até aqui, amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, que o teu amor, a tua graça esteja sobre nós, preparando os nossos corações para a tua palavra, que inunde cada um aqui essa noite, que traga esperança, que traga o renovo, a vida que só o Senhor pode dar. Nossa expectativa está no Senhor, por isso nós oramos no teu nome, amém. Todos nós sabemos que o Natal, ele não é oficialmente uma data cristã. Isso vem lá dos tempos de Constantino, com seu império, quando instituiu o cristianismo como religião oficial do povo. E como em Roma havia muitos adoradores de uma deusa greco-romana chamada Mitra, e ela tinha esse dia no calendário, e para fazer um vox populi ali, ele era esperto. Constantino era um cara do povo, um cara que sabia o que fazer para ganhar a confiança do povo. Então ele instituiu essa data como data oficial do nascimento de Jesus, mas não é, de fato não é, até porque se Jesus quisesse ter uma data para ser adorado, estava escrito nas Sagradas Escrituras. Ele não se preocupou, e você não vai ver em nenhum texto da Sagrada Escritura ele comemorando nenhum aniversário. Você não vai ver José, Maria e Jesus soprando velhinha, parabéns para Jesus, não tem, de fato não tem. Mas eu acho que é uma tremenda bobagem, e hoje isso aqui agora trazendo para os dias de hoje, o povo crente demoniza tudo, né? Não, também não comemora o Natal. O cara que diz que não comemora Natal não poderia também comemorar o aniversário dele, para ser coerente. Ele deveria dizer: não comemoro nenhum tipo de aniversário. Mas você pode me perguntar: pastor, mas é certo comemorar o Natal? Eu acho que é sim. Eu acho que é como uma data especial que simboliza quando o menino nasceu em cada um de nós. Não foi no dia 25 de dezembro, mas quando que foi que ele nasceu em você? Se ele nasceu dentro de você. Então nós comemoramos esse nascimento, esse Deus que nasceu, que trouxe esperança, esse Deus que traz um novo legado. E é interessante nós vermos aqui o governador, né,
assustado. Nasceu o rei dos judeus. Aí ele chama quem? Toda a galera da teologia. Quando a Bíblia diz, chama lá os sacerdotes, os mestres da lei, os intérpretes, chama todo esse povo aqui comigo, porque eu quero saber aonde que deveria, segundo as profecias, onde deveria nascer esse libertador, porque na realidade ele estava com medo de que esse libertador do povo judeu fosse um libertador político, que rebelaria o povo judeu contra o governo romano. E se isso acontece na área de governo dele, César vem e mata ele, mata todo mundo. Então ele tinha que cuidar muito bem das coisas. E ele se deu mal, porque na área dele nasceu o libertador do povo de Israel. E ele está com medo, tanto que ele dá um migué nos reis magos. Fala assim, vai lá, descobre onde ele está, para que depois eu vá lá adorá-lo também. Mas ele não queria adorar, ele queria matar. Tanto que depois que ele descobre que Jesus de fato nasceu, ele não sabe onde ele está, ele dá ordem, que matem todos os primogênitos dos homens. E é quando Jesus foge com sua família para o deserto, para se esconder do governador daquela área. É interessante nós pensarmos algumas coisas, porque esse texto é muito rico. Você percebe os 3 reis magos, e quando... É importante, 3 reis magos, irmãos, não tem nada a ver com magia. Amém? Amém. Não tem base para magia na Bíblia, não. 3 reis magos significam magos, eram aqueles astrônomos e não astrólogos. Eles eram os astrônomos que estudavam as estrelas, os céus. E eles viram uma estrela brilhando diferente, e foi uma estrela só, não foram várias estrelas. Eles viram uma estrela brilhando. E, irmãos, a estrela não anda, a estrela não gira, quem gira é o planeta Terra, amém? Então a estrela não foi guiando, tipo um vagalume, não crie fantasia na cabeça, vagalume, né, a estrelinha toda. Os caras olharam para o céu e viram um brilho diferente. E ao olhar para o céu, foram conduzidos, e aqui é uma linguagem metafórica, que do céu, eles foram conduzidos aos pés de Jesus. Eu tenho medo que se isso acontecesse nos dias de hoje, um monte de crente ia virar adorador e buscador de estrela. Os caras fazem isso com revelação, com o profeta, com o profetisa, com o apóstolo que dá a revelação, que faz isso. Aí os caras ficam atrás deles, né? Ai, agora eu não estou bem, eu vou atrás do fulano. Então, se fosse nos tempos de hoje a estrela que eles tivessem tido um sinal, ia ficar todo mundo olhando para o céu atrás de estrela. Torcicolo. Mas é interessante que aquele guiar sobrenatural, aquele falar de Deus com eles através das estrelas, da estrela, não das estrelas, colocou eles em uma posição muito interessante, que a Bíblia diz assim, eles quando encontraram o Senhor Jesus, se prostraram e adoraram. Enquanto os mestres da lei estavam lá, estudando os livros, as profecias de Moisés, de Abraão, os escritos, Deus estava se revelando às pessoas que estavam sensíveis à sua voz, e mostrando aonde estava aquele que vem para salvar. Tem muita gente buscando a letra, muita gente buscando estudar, muita gente achando que a salvação está dentro da igreja, e a Bíblia diz assim, que Deus está reconciliando consigo o mundo, através de todas as coisas. Deus usou uma estrela para conduzir os reis até os pés de Jesus. Deus tem usado a natureza, Deus tem usado pessoas, Deus tem usado circunstâncias. Meu microfone está falhando porque você não está com bateria, está verde o negócio aqui. Deus tem conduzido todas as coisas, as pessoas, para que se prostrem aos pés de Jesus. E sabe qual é o grande problema desse negócio todo? Que muitas vezes a igreja não está sendo conduzida, os cristãos não estão sendo conduzidos. Eu gosto muito de um livro, Desmond Tutu,
ele fala um negócio muito interessante. O nome do livro já me agrada. Deus não é cristão. Ele foi o segundo homem negro a ganhar o prêmio Nobel da Paz, e ele diz que Deus está reconciliando com ele as pessoas, assim como a nascente brota do chão da terra e faz com que um rio se forme a partir dela. Deus está falando com as pessoas, Deus está salvando pessoas, Deus está usando a vida de pessoas, Deus está usando circunstâncias para falar aos corações das pessoas. O problema é que muitas vezes a igreja não está sendo usada para nada, a não ser para fazer marcha para Jesus. E Jesus não precisa de marcha. Se ele precisasse de marcha, era carro. Foi isso que aconteceu com os 3 reis. Eles foram conduzidos, eles foram guiados aos pés, ao senhorio, e adoraram a Deus, nascido, encarnado. Todos aqueles que estão sensíveis para ouvir a Deus vão conseguir ouvir a Deus. Todos aqueles que estão sensíveis para enxergar a Deus vão enxergar a Deus. Todos aqueles que estão com seus corações abertos para serem tocados por Deus vão ser tocados por Deus. Olhe para o céu. Olhe para o alto. É por isso que os Salmos nos ajuda. Elevo meus olhos aos montes, porque é dos montes, das alturas, que vem o meu socorro. Tudo isso aqui é informação introdutória. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que quando nasce uma criança, e nós lemos aqui o texto de Mateus, é um texto do nascimento de Jesus. Já diria Rubem Alves que toda vez que nasce uma criança, nasce a esperança. Toda vez que nasce uma criança, nasce a oportunidade do novo, nasce a oportunidade de fazer diferente. E Jesus, quando nasceu, trouxe uma esperança diferente, pois ele era o Deus feito homem, ele era o Deus encarnado. Os generais, os reis, os presidentes, e às vezes até alguns religiosos pensam que a paz se constrói pelo poder, pelo fio da espada, pela ponta da bala. Há cristão que vote em cara que é a favor de pena de morte. Mas Jesus nasceu para nos trazer esperança, e o poder dele não está no fio da espada nem na ponta da bala, porque ele é o príncipe da paz. Nasce a esperança que trará paz aos homens, paz à terra, mas uma paz que excede todo o entendimento. Nasceu a esperança da paz. Aquele que se intitula como o Deus de amor não pode fazer mal. Ele não é a favor do mal, ele não é a favor das guerras, ele não é a favor do fio da espada, ele não é a favor da ponta da bala, ele não é a favor da morte, porque ele é amor, ele é paz. A esperança tem a ver com amor, que tem a ver com paz, que tem a ver com esperança, que tem a ver com amor, que tem a ver com paz, que tem a ver com esperança. Forma-se um triângulo, que não é o das Bermudas, mas um triângulo divino, inspirado no alto. Ele nasceu, e com o nascimento daquela criança, nasce a esperança de um mundo melhor, a esperança de pessoas melhores, porque agora ele é o Emanuel, o Deus presente, Deus conosco. Em segundo lugar, nós podemos ter esperança porque o verbo é o início, e o verbo se fez carne. Lá no primeiro capítulo de João, no primeiro versículo, você vai ver:
No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, se fez gente. Com a palavra, era no começo um abstrato, agora já não mais. Em Cristo Jesus o Verbo é gente, o Verbo é pessoa, o Verbo é visível, o Verbo é, não sei se existe essa, o Verbo é abraçável, não sei se existe, mas eu invento. O Verbo ele é socorrível, também não sei se existe, mas o Verbo ele é gente. Ele habita em cada um de nós, mora em cada coração. O problema é que muitas vezes nós procuramos o Verbo, aonde? Em algum lugar, no alto, no distante, no longínquo, no invisível, e o Verbo se fez carne para dizer: não, é aqui, olhe para o lado, olhe para o seu lado e veja essa pessoa que chora. Olhe para o seu lado e veja essa criança. Olhe para o seu lado e veja esse idoso. Olhe para o lado e veja essa mulher que sofre, esse homem que sofre. Esse é o mistério da revelação divina. Tomé, como é conhecido como o discípulo incrédulo. Eu não acredito que Tomé foi o discípulo incrédulo. Pastor, mas está escrito que ele quis tocar para ver. Não, na realidade Tomé nos deu uma grande lição de onde Deus estaria. Tomé nos deu uma grande lição de onde Deus estaria. Porque quando Jesus apareceu para os discípulos e Tomé não viu, Tomé disse: eu quero tocar nas chagas dele, eu quero tocar nas marcas da ferida dele. E quando Jesus apareceu, ele disse: toque, Tomé. Sabe o que nós estamos aprendendo ali? Deus se manifesta nas chagas, nos que sofrem. Ed Renekiewicz já vai dizer: quem encontrar a Deus, procure alguém que sofre e chore junto, abrace, socorra essa pessoa. Então, dentro dessa perspectiva de São Tomé, Lutero teve uma experiência muito interessante que eu já contei aqui. Ele estava meio atravessadão nos caminhos do Senhor, assim, meio aqui, meio aqui lá, sabe? Meio stand-by. E ele teve uma visão. Jesus apareceu para ele. E quando ele olhou, ele disse assim: me mostre as chagas. E na hora que ele disse isso, o diabo se manifestou. Não era Jesus, porque o diabo não pode mostrar as chagas. Somente Deus se manifesta nas chagas. O Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos ter esperança, porque Deus tem a ver com pessoas e pessoas têm a ver com Deus. Nós podemos ter esperança. Só Deus para dar um jeito no mundo? Não sei. Eu acho que Deus conta com a gente. Não que Ele precisa, é diferente. Mas Ele conta com a gente. Só Deus para te salvar, viu? Eu vou orar pela creche. Que Deus tenha misericórdia do pessoal lá da creche. Mande alguém. Mande quem? Os anjos vão descer, os corvos, as cabras que tem lá vai começar. Pessoas. O Verbo é encarnado. O Verbo é encarnado. Nós podemos ter esperança. O problema é que quando o Verbo se fez carne, aqui no terceiro lugar nós pegamos as nossas histórias, nós pegamos pessoas, carne. E aqui o apóstolo Paulo usa uma expressão grega, sarx. Sarx é diferente de soma. Soma é carne, corpo, isso aqui. Sarx é a carne, o desejo pecaminoso. Não cedam a sarx, não cedam aos desejos da
carne, mas todos nós somos carne, soma. E essa sarx habita em nós, esses desejos pecaminosos habitam em nós. Pegando o embalo ainda de Rubem Alves, ele diz que nós somos como pipocas. Duro, um grão duro, pequeno, sem gosto, que não serve para nada. Mas quando aquecido transforma-se em algo aveludado, macio, saboroso, que nós conhecemos como pipoca. Nós somos assim, nós somos duros. Há um pensador que diz que a felicidade bestializa e o sofrimento humaniza as pessoas. A felicidade bestializa, o sofrimento humaniza. Quando nós sofremos, nós somos como esses grãos esquentados em óleo quente. Dói, queima, arde, mas isso brota em nós, que entendemos o que é esperança, que entendemos que Deus nasceu e que entendemos que o Deus se fez gente. Nós nos transformamos em algo que faz o bem, ou alguém que faz o bem. Nós nos transformamos de grãos duros, insípidos, indigeríveis, em pessoas que saciam fomes, em pessoas que estão dispostas a se doar, em pessoas que estão dispostas em fazer o bem, em pessoas que estão dispostas a sentir as dores umas das outras, em pessoas que se transformaram em algo ou em alguém melhor. Por quê? Porque compreenderam a mensagem de esperança. E eu quero finalizar a reflexão dessa noite pensando certa vez me perguntaram assim: pastor, o inferno existe? E aqui eu vou com bastante calma, porque o pessoal está com uma mania de editar vídeo aí, né, meu? Aí vão me chamar de herege aí também. Eu acredito no inferno. Eu acredito tanto no inferno que eu acredito que ele já começou. Ele é real agora. E se você foi ensinado que o inferno é para depois da morte, eu quero convidar você a ir para os canais de comunicação e ver um pouquinho da realidade de uma cidade chamada Alepo. Eu li um relato de uma mãe, de um pai que estava pedindo autorização na justiça para matar as suas filhas, para que não fossem estupradas. E quando eu li aquilo, eu digo: se isso não é um inferno, o que será? Li também a carta de uma mulher suicida. Ela deixou a carta escrita dizendo assim: eu prefiro tirar a minha própria vida do que ver a felicidade desses monstros me estuprando. Se isso não é inferno, eu não sei o que será. Ao ver crianças órfãos, pergunte a uma mulher que apanha do marido se o inferno é real. Pergunte a uma criança que tem um pai alcoólatra se o inferno existe ou não, ou se ele é para depois da morte.
O inferno é o lugar onde não existe esperança. O inferno é o lugar onde o estado eminente de dor é congelado e constante. O inferno é onde as possibilidades de mudança não existem. Dante Alighieri, quando escreveu a sua peça Divina Comédia, ele disse a seguinte frase que eu trago para mim: perdei vós, que entrais toda a esperança. Ele diz que essa frase vai estar na porta do inferno. Nessa peça ele diz isso. Na porta do inferno está escrito a seguinte frase: perdei vós, que entrais toda a esperança. É um sinal de desespero definitivo, lugar de sofrimento. Não há possibilidades de que as coisas melhorem, de que as coisas mudem. Existem muitas pessoas no inferno. Existem muitas pessoas vivas no inferno. Mas já diria o Jenny Peterson, falamos muito do mal e nos esquecemos de Deus, não enxergamos Deus agindo e concluímos que nada é feito. Mas não é o mal que está no controle. Há um amigo de faculdade que escreveu assim: os verdadeiros satanistas não são aqueles que prestam culto a Satanás, mas são aqueles que enxergam Satanás em tudo e saem dando poder para ele em todas as coisas. Esses são os verdadeiros satanistas. O mal não predomina, o mal não vence, porque nasceu a esperança. Por isso, quando Deus menino nasce, Ele nasce com esperança, trazendo a esperança. É a palavra viva, é o verbo que antes estava lá, agora está aqui. Se o inferno diz que não há esperança, é óbvio e muito claro que o céu vai dizer: sim, há esperança. Não há uma situação que não possa ser mudada. Não há um sofrimento que não possa ser sarado. Não há uma injustiça que não possa ser reparada. Porque existe a esperança. Esperança é diferente de desejar o que é bom. Veja, se você me perguntar: pastor, amanhã eu vou fazer alguns exames e eu tenho esperança que não dê nada. Isso não é esperança, isso é um bom desejo. Pastor, eu vou prestar um concurso, eu tenho esperança que eu vou passar. Não, isso não é esperança. Isso é um bom desejo que você vai passar. E que não é errado. Porque você espera algo bom. Mário Cortella, um filósofo que eu gosto muito também, ele diz um negócio muito interessante. Nós temos que ter esperança, mas não do verbo esperar, mas sim do verbo esperançar. E o verbo esperançar traz consigo o seguinte: eu tenho esperança, então eu vou à luta. Eu tenho esperança, e porque tenho esperança, eu entro em ação. Eu tenho esperança, e porque tenho esperança, eu faço acontecer. Eu tenho esperança, então eu descruzo os braços e vou rumo à batalha, porque eu tenho esperança de que o mal não vence, não prevalece, não predomina. Eu tenho essa esperança, por isso que eu não me calo diante do mal, por isso que eu não me calo diante da injustiça, por isso que eu não me calo diante da religiosidade fértida, porque isso é um mal. E eu tenho esperança, e por isso que nós devemos partir, agir, marchar,
Nós somos da turma dos rebeldes. Nós somos da turma que não se conforma. Nós somos da turma que levanta a voz e diz: está errado. Vocês têm demais aí, aqui tem de menos. Nós somos das vozes que dizem assim: você não vai mais oprimir ele, você não vai mais oprimir ela. Nós somos das vozes que diz: eu cansei de religiosidade, eu cansei da religião, agora eu quero Deus vivo para a minha vida. Nós somos esse tipo de voz. Uma voz que traz esperança, uma voz que traz o novo. Albert Schweitzer, um médico alemão, prêmio Nobel da Paz em 1952, ele diz um negócio muito interessante: que a pior tragédia de um homem não é a morte. A pior tragédia que acontece na vida de alguém é quando morre a esperança enquanto ainda vive ele. Essa é a pior tragédia, quando se perde a esperança do verbo esperançar. Eu li um livro de um médico alemão, Viktor Frankl. Ele passou pelos campos de prisioneiros de Hitler e sobreviveu. E que relato horroroso. Aquilo é o inferno, mas ele não perdeu a esperança. E ele disse assim: o homem, ele pode viver 3 dias sem água, ele pode viver 40 dias sem comida, alguns segundos sem ar, ou alguns minutos, mas não pode viver 1 segundo sem esperança. O verbo esperançar nos leva ao seguinte sentimento: o mal não pode vencer, e o mal não vence. Por isso, nessa hora, nós queremos levantar as nossas vozes e dizer: mal, você pode levar tudo, as muitas águas podem afogar tudo, mas não podem levar a minha adoração a Deus. Mal, você pode levar tudo, mas não pode levar o meu serviço ao meu Senhor. Porque nasceu a esperança, nós podemos ter um mundo melhor, nós podemos fazer desse lugar um lugar melhor, porque nós acreditamos e agimos do verbo esperançar. E o mal pode levar tudo, nossos carros, nossas casas, mas não podem levar a nossa voz, a nossa adoração, a nossa esperança de fazer desse lugar um lugar melhor. É por isso que nós estamos nos dias maus, dias difíceis, mas eu oro por mim, eu oro por nós, eu oro para que nessa igreja, mesmo com dias difíceis, o mal não prevaleça, mesmo que em dias de escassez haja partilha do pão, haja manifestação do bem, mesmo em dias maus haja solidariedade, bons frutos, o estender de mãos, o abraço apertado, mesmo com os dias maus. Isso é esperança. Eu oro por isso. Por isso, nesse Natal, eu quero que essa esperança que nasceu em Cristo Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nasça em nossos corações. O mal não pode levar tudo.
Ele não pode levar a nossa esperança. Ele veio para nos salvar. A você que está temeroso, temerosa, Ele veio para te salvar. Vamos dizer aos desesperançados, Ele veio para nos salvar. E nos salvar, não para a vida só depois da morte, mas para uma vida agora. A vida é hoje, é agora. Vamos viver. Eu quero convidar você a se colocar de pé, levantar a sua voz, e cantar com o seu coração. Nós somos dos que têm esperança, nós somos os que não desistem, nós somos os que agimos, e que isso seja em cada um de nós, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meias lutas. O
escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Tira o cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Não percam a fé. Poderoso é quando chamas o nome dele. O Deus da esperança nasceu. Por isso nós podemos ter esperança. Oro para que isso entre dentro de cada um de nós. E como uma marca, permaneça eternamente. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que desistem. Nós somos daqueles que têm esperança, porque podemos ter esperança. Aos que estão fracos, que sejam fortalecidos. Aos que estão desanimados e abatidos, que sejam consolados e fortalecidos. Ao que está perdido, que seja achado. O Evangelho é poder da salvação para uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Sejamos os que vivem, sejamos os que respiram o ar de um novo lar, que ainda é parte de um todo. Não é um todo, porque essa é a grande crise dos filósofos. Eles acharam que isso aqui é o todo, mas não é. Nós somos parte de um todo que um dia se completará, e que enquanto vivemos na parte de um todo, vivamos o todo, ainda que em parte. Que assim seja, em nome de Jesus.